Atos capítulo 6. Então vamos lá. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O parecer agradou a todos, e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram perante os apóstolos. Estes, tendo orado, lhes impuseram as mãos, e divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém, e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Ora, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: temo-lo ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Assim excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao sinédrio, e apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei, porque nós o temos ouvido dizer que esse Jesus o Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Então todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Amém. Que texto tremendo, né? Amados, vamos então aqui tentar extrair alguns motivos de oração. Em primeiro lugar, explicando que a igreja dos primeiros dias, ela era constituída essencialmente de judeus. Só que entre os judeus havia uma separação. Havia os judeus que eram mesmo ali nascidos na Palestina, e havia os judeus que eram nascidos em outros lugares, considerados judeus porque vinham de uma descendência de judeus, mas que eram nascidos em outros lugares. Esses nascidos em outros lugares, eles tinham a língua grega. E os nascidos na própria terra, eles falavam o aramaico e o hebraico, tá? Então, os da própria Palestina falavam aramaico e hebraico. Eram judeus mesmo, nascidos na Palestina. E os de fora eram chamados os helenistas. Então, eram de fora da Palestina e eles tinham a língua principal deles, a língua grega. Eram todos judeus. Mas o que acontecia? A igreja, ela estava num processo de assimilação de uma nova cultura. Qual a cultura? Cultura do reino de Deus, certo? Mas a cultura humana ainda era muito premente naqueles dias, ainda influenciava muito o comportamento. O que a gente percebe aqui é que os judeus de língua grega as viúvas dos judeus de língua grega estavam se sentindo preteridas, estavam se sentindo meio como que excluídas do processo de cuidado da igreja. Como que a igreja, constituída de judeus nativos, tivesse mais o olhar voltado para as viúvas ali da Palestina do que propriamente para as viúvas também judias, mas de língua grega. Entenderam o conflito aqui? E eles então começaram, por conta disso, começou a haver uma murmuração. Veja, hoje em dia, nós temos aqui como fundamento os evangélicos, vamos assim dizer, os evangélicos, né? O que caracteriza os evangélicos? Aqueles que têm como fundamento Jesus Cristo e a nossa salvação e nenhum outro. O que nos diferencia, por exemplo, do catolicismo? É que no catolicismo eles acreditam em Jesus
mas também acredito nos santos como sendo estes intermediários entre Deus e os homens. E o que estabelece a diferença no nosso meio é que não temos os santos como intermediários. Jesus Cristo é o único caminho, verdade e vida. Só que entre os evangélicos, você vai ver também várias vertentes. Você vai ver vários segmentos. Entre os judeus, cristãos, aqui no caso, todos eram judeus. E nesse caso, judeus crentes em Jesus. Tá? Mas uma distinção. É considerado talvez os cristãos mais puros, porque são judeus nascidos na terra. Os outros também são cristãos, mas são cristãos mais misturados. Vêm de uma língua grega, vêm de uma cultura grega, vêm de uma influência grega. Estão entendendo? Essa divisão enfraquecia o corpo. Então, eles tinham que chegar a um ponto de unidade, e esse ponto de unidade tem que ser estabelecido da seguinte forma: olha, nós somos sim, de fato, diferentes em alguns aspectos, mas nós temos o mesmo fundamento. E é sobre essa unidade, é sobre este fundamento de unidade que a gente tem que se estabelecer. Amém? Porque do contrário, teríamos uma igreja que corria o risco. Lembra que no capítulo 5, o fermento de Ananias e Safira, da hipocrisia, estava entrando na igreja? E agora, qual é o outro tipo de fermento que está entrando na igreja? Há uma palavrinha que está aqui no capítulo 6, no primeiro versículo. Oi? Murmuração. Veja que no capítulo 5 havia um risco do fermento da hipocrisia. Mas agora aqui no capítulo 6, a murmuração. E veja, o que trouxe a derrota para o povo judeu lá no deserto? Não foi a murmuração? Não foi isso que fez com que o povo ficasse no meio do caminho, murmurando? Pois bem, então agora a murmuração está procurando entrar na igreja. Então agora vamos para cá. Aqui agora já não é mais judeu, não é mais helenistas, nem judeus nativos. Agora é a igreja. Nós, hoje, nos dias de hoje, porventura, nós não temos também o mesmo risco de entrarmos nesse mesmo patamar de divisão, ou nesse mesmo fermento, por meio da murmuração? Também não corremos o risco de ter a hipocrisia exemplificada por Ananias e Safira? Então são cuidados. A gente está aqui hoje buscando os fundamentos da igreja primitiva para perceber que os mesmos riscos da igreja ontem são os riscos de hoje. A hipocrisia pode entrar em nossa vida se não tomarmos cuidado, mas também a murmuração. E o que é a murmuração? É a conversa de pé de ouvido. É a conversa baixinha, que você não proclama no microfone, que você não pega... Como que é o nome daquele negócio que o pessoal... O megafone. Você não usa o megafone, né, para proclamar a sua posição, mas a murmuração é aquela conversinha de pé de ouvido e que vai como se fosse uma coisa assim bem pequenininha, mas que sutil, mas que vai fazendo o outro pensar: puxa, é mesmo, você está falando, você tem razão. E aí vai a murmuração não proclamada, não dita dos eirados, dos telhados, mas dito de pessoa a pessoa, de tal maneira que você vai contaminando o espírito das pessoas. E as pessoas que estavam caminhando numa só direção, de repente elas começam a estar confusas. E isso no meio da igreja era um veneno terrível. Se a igreja não se apercebesse disso rapidamente, como também no caso de Ananias e Safira, se aquela situação não fosse julgada a ponto de ter uma percepção geral do que Deus estava como Deus estava vendo aquela situação, então a igreja correria o risco de perder o seu avivamento e perder o seu mover por conta dessa situação. Então o que os apóstolos fizeram? Ouviram aquela reclamação, aquela murmuração que estava sendo disseminada no meio do povo. E então eles disseram: olha, como então resolver esse problema? Nós, apóstolos, não podemos deixar a palavra e a oração para nos atermos às mesas. Eles tiveram um discernimento de Deus, que é o discernimento que a gente deve ter também. Às vezes, determinadas situações vão querer nos tirar do foco. E isso pode acontecer com você todos os dias.
Você tem determinadas prioridades vindas de Deus, mas essas prioridades, elas correm o risco de serem comprometidas por conta de alguma coisa urgente que apareça no caminho. Que é urgente, mas não é importante. Ela pode ser urgente, mas não é a prioridade que Deus estabeleceu. E você tem que ter muito joelho no chão e muito rosto no pó para você entender, Senhor, qual que é a prioridade para a minha vida, onde eu devo focar as minhas energias, onde eu devo fincar a minha vida, meu ministério, meu posicionamento. Porque situações urgentes acontecerão na nossa vida todos os dias. E qual que é o risco? De a gente chegar à noite e perceber o seguinte: gente, eu trabalhei, corri para cá, apaguei esse incêndio, aquele outro, mas eu deixei de fazer aquilo que era o mais importante que eu tinha que ter feito. Passa um dia, passa uma semana, passa um mês, passa um ano, e você talvez não fez aquele curso de especialização que você precisava. Passou um ano e você não teve talvez um tempo de qualidade com a sua casa, com a sua família. Gente, eu corri também para cá e para lá, necessidades foram surgindo e eu não percebi onde realmente eu deveria focar. Veja que a murmuração e essa necessidade estava quase colocando em risco a estrutura da igreja. Por quê? Porque tiraria os apóstolos, os 12, na prioridade que eles tinham da palavra e da oração. Para quê? Para ficar correndo, para atender as viúvas e tentar fazer a política, né, vamos tentar fazer a política da boa vizinhança entre os judeus e os não, né, e os helenistas, e perder tempo e mudar o foco em relação à prioridade oração e palavra. Então o que eles entenderam pelo Espírito Santo de Deus? Elejam entre vocês 7 pessoas que sejam... Qual o perfil dessas 7 pessoas? Amém. Então só aqui, amados, só aqui 3 coisas para a gente orar. Escolhei, pois, irmãos, porque essas pessoas que vão ser levantadas no meio da igreja para suprir as outras necessidades, e várias necessidades. Aqui nós temos uma necessidade, mas a igreja vai crescendo e ela vai se dando conta que existem várias necessidades. Mas qual que é o fundamento? Quem são essas pessoas que devem se levantar para atender essas demandas? Qual o perfil delas? Em primeiro lugar, 7 homens de boa reputação. Boa reputação. Boa reputação. Pastor, eu quero ter um ministério. Ok, mas como é que é a sua vida pública? Como está o seu nome no Serasa? Como é que está o seu nome em meio às instituições? Como é que está o seu nome? Se eu não tiver um padrão, se eu não tiver um alvo para a minha vida, eu vou me perder. Então, boa reputação. Sou um bom pagador? Sou um bom vizinho? Sou um bom cidadão? Sou um bom profissional? Sou uma pessoa de boa reputação, também no sentido moral, não estou envolvido em escândalos, não estou envolvido em brigas, em picuinhas. Sou uma pessoa de boa reputação, pelo menos no que depende de mim. Tenho paz com todos os homens. Amém, queridos? Então, a gente tem que ter um objetivo. Isso tem que ser orado também. Senhor, há alguma mácula na minha vida? Talvez em algum período da minha história, no meu caminhar, já me arrependi por isso. Já retomei o caminho da integridade. Boa reputação. Que mais que esses homens devem ser? Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Vocês vão perceber que dentre esses diáconos aqui, muitos agiram numa unção quase que apostólica, como por exemplo Estevão, que foi um homem cheio de fé, foi um homem cheio do Espírito Santo, homem de boa reputação, por meio de quem sinais e maravilhas aconteceram. Então, não é somente por meio dos apóstolos que andaram com Jesus. Agora esses diáconos também, cheios do Espírito Santo, vão operar sinais, vão operar maravilhas, porque os sinais e maravilhas
vão ser ministrados através das pessoas que buscam a Deus. Cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Precisamos de sabedoria para resolver conflitos? Precisamos. Você como pai não precisa de sabedoria para resolver conflitos dentro de casa? Você como mãe, que é o que a gente mais lida nos aconselhamentos, para pedir ao Senhor para que as pessoas tenham sabedoria para lidar com conflitos, sabedoria para lidar com situações que são enjoadas, coisas complicadas de se trabalhar, então que eles sejam cheios de sabedoria. Tiago capítulo 1 diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não a lança em rosto. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada de um lado para o outro. Não pense que tal homem de ânimo dobre, alcançará do Senhor alguma coisa. Então, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E é isso que a gente tem que entender, que o livro de Atos está servindo de norte para a nossa vida de oração. Então vamos orar também, além das coisas que eu já compartilhei aqui, de que possamos ter uma igreja constituída de pessoas de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Coisa mais triste do mundo é você lidar com crente picareta. Crente picareta, desculpa a expressão que eu estou usando aqui, porque é uma linguagem comum. Crente picareta é crente enrolão, crente que faz mal para os outros nos seus negócios, crente que envergonha o nome de Jesus, porque todo mundo fica, fulano de tal, foge dele. Por quê? Fechou negócio com ele, você vai perder dinheiro, você vai ter dor de cabeça, e o pior de tudo é que sabe que ele tem um contexto evangélico, vive num contexto evangélico. Ou seja, é aquilo que a gente falou ontem, há um fluxo de vida e de restauração, mas algumas pessoas, infelizmente, não conseguem. Elas não conseguem entrar nesse fluxo de restauração. E continuam sendo um Ananias, nada mais do que isso. Então, que esses homens sejam assim, tá bom? Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Isso pareceu bem à igreja, e elegeram então a estes homens: Estevão, homem de fé e do Espírito Santo; Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. O que era um prosélito? Era alguém que não era um judeu, mas ele havia abraçado a fé judaica. Então ele era um prosélito, ele vinha de fora, ele vinha da Síria. E por que colocaram ele como diácono? Porque, sim, mas qual a estratégia de colocar aqui um prosélito? Exatamente, para poder chegar nos helenistas. Então colocaram ali um diácono prosélito de Antioquia, que também vinha de fora. No contexto, ele era um cristão, né? Cheio do Espírito, cheio de fé e tal, mas era alguém também que vinha de fora. Então alguém que vinha de fora teria o olhar para poder perceber se porventura as helenistas não estavam realmente sendo injustiçadas. Então colocou alguém de fora que tivesse aquela linguagem para poder equilibrar e atender aquelas demandas. Amém? E os apóstolos então receberam, impuseram as mãos e os delegaram e os comissionaram para serem diáconos. Entra na história, sobre quem a gente vai falar um pouco mais amanhã, Estevão, que é o primeiro desses diáconos, homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. Esse diácono, versículo 8, ora, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Qual é a boa notícia? Você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um apóstolo, você pode ser alguém levantado no meio do povo, mas que seja cheio de fé, cheio de boa reputação, cheio de graça e cheio de poder, e Deus usar a sua vida. Então é isso que você vai orar. Senhor, eu não sou pastor, eu não sou diácono, eu não sou apóstolo, mas eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo, e eu quero ser um instrumento em Tuas mãos,
um instrumento de graça, um instrumento de poder, um instrumento de cura, de milagres. Eu quero ser usado no propósito que o Senhor tem para a minha vida. Então você vai se enveredar por um caminho de busca ao Senhor, e aquilo que é perfeito de Deus para a sua vida se cumprirá. Amém? Veja que não houve um comissionamento dos apóstolos para reconhecer Estevão como operador de maravilhas. Não, ele estava livre no meio da igreja, servindo a igreja. E enquanto servia no seu ofício de diácono, ele se deparava com as necessidades da igreja. Olha que coisa interessante. Enquanto ele servia as mesas, cobria as necessidades das pessoas, ele se deparava com a necessidade de enfermidades, de situações as mais variadas, e então, sendo ele um homem cheio de fé e do Espírito Santo, o Espírito usava para que sinais e maravilhas acontecessem no meio da igreja. Amém? Só que, como todo aquele que está em avivamento vai sofrer oposição, novamente a religiosidade, agora de outros lugares, os lugares que são aqui citados, são o norte da África, a Líbia, então judeus que são destas regiões, por exemplo, Alexandria, que era a capital do Egito naquela época, então aquela região da Turquia, do Egito, da África, esses judeus que vinham de outros lugares, começaram também a se opor ao ministério de Estevão. E falaram uma mentira, de que ele estava falando contra o templo. E mentiram com relação à pregação que Estevão estava pregando. Amados, o que está acontecendo aqui? Quando até Jesus, o templo era o centro da adoração. Amém? Todas as pessoas vinham de vários lugares, por quê? Porque o templo era o lugar central de adoração. Mas quem percebe a conversa de Jesus com a mulher samaritana? A mulher samaritana faz uma pergunta para Jesus e diz: olha, os judeus dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Os samaritanos dizem que é no Monte Gerizim que se deve adorar. Quem é que está certo? E Jesus diz: olha, a salvação vem dos judeus, mas eu quero te dizer uma coisa, que nem em Samaria ou no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, porque chegará a hora, e essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então a tônica da pregação de Estevão não era contra o templo, mas apenas dizendo o seguinte, que se vocês estiverem presos a esse templo será destruído, como de fato foi no ano 70 da era cristã. Se o centro da adoração permanecesse o templo em Jerusalém, estaria todo mundo perdido, porque a fé seria comprometida na medida em que o templo é destruído. Mas Jesus profetizou, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por exemplo, nós hoje dependemos do templo de Jerusalém para adorar? E nós dependemos desse templo aqui para adorar? Não, por quê? Porque nós somos o templo do Espírito Santo. A igreja é o templo do Espírito Santo. E o Espírito se move no meio da igreja. Graças a Deus por isso. Então nós podemos adorar a Deus no carro, no tanque, no banco, na rua, no templo, aqui da Insegec, porque adoramos a Deus em espírito e em verdade. Agora, prega-se essa mensagem de autonomia em relação ao templo, e os judeus que não haviam entendido essa pregação estavam dizendo o seguinte: olha, Estevão está pregando que esse templo será destruído. Então aqueles que não tinham entendimento da mensagem que Pedro estava trazendo, ofereceram oposição a ponto de levá-lo preso para o Sinédrio, e depois, vamos ver no próximo capítulo, que ele foi apedrejado pela religião da época. Mas, qual a nossa oração? Orar para que a gente possa se ver como o templo do Espírito Santo, como lugar de adoração. Esse lugar aqui é um lugar de adoração.
Não somente esse lugar, mas especialmente o nosso coração, nosso interior e a igreja. O Espírito Santo se move no meio da igreja. Amém?